A coisa tá feia, tá? A coisa tá bem feia. Jair Bolsonaro está sofrendo mais uma derrota pessoal dessa vez. É uma derrota pessoal. Eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque se você assistir o começo, você vai achar que é uma besteira, que é uma coisa pequena, que não muda tanto. Mas tem muita consequência disso e você vai entender como a situação dele está complicada. 10 minutinhos, o vídeo é curto, tá? Não demora não. Mas assiste até o final que eu vou te explicar. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Roberto Cardoso, eu te peço para se inscrever no canal, ajudar a fortalecer o nosso trabalho, tá? Você não sabe quanto é importante que você se inscreva para ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui dentro do YouTube. E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas é a seu critério, tá bom? Olha, Jair Bolsonaro, segunda-feira agora, vai sofrer uma derrota pessoal para ele. Lembram que em novembro do ano passado ele editou uma medida provisória extinguindo o seguro DPVAT? Então, vai caducar. Vai caducar e isso não é simplesmente uma medida provisória que vai perder a validade. É mais do que isso, por causa do seguinte. O Jair Bolsonaro foi eleito pelo PSL, né? Ele era o candidato do PSL, ele se elegeu presidente pelo PSL. Quando ele se reelegeu, com ele elegeram-se mais 53 deputados. O PSL ficou com a segunda maior bancada da Câmara, só atrás do PT. E os partidos, de acordo com o tamanho da bancada, recebem um dinheiro público, que chama fundo partidário. É um dinheiro que o partido recebe para manutenção do partido, mas que na prática o partido pode usar como quiser. E não é pouco, sabe? Assim, o PSL estava recebendo 8 milhões e pouco por mês. Isso em um ano dá mais de 100 milhões de reais. Nos 4 anos do mandato seriam 400 milhões, quase meio bilhão, não é pouco dinheiro não. E o olho dele cresceu. Ele chegou para o presidente do partido, que era o Luciano Bivar, e falou assim, olha, eu que elegi essa gente toda, eu que fiz o partido crescer, então eu que vou administrar esse dinheiro. O Luciano Bivar, que é o presidente do partido, ele falou, não, pera lá, o partido já existia, ninguém queria você de candidato, você tentou tudo quanto é partido, ninguém te quis, nós te aceitamos, você se elegeu, seja feliz na presidência, mas esse dinheiro é do partido, quem administra sou eu, que sou o presidente do partido. E os dois brigaram por causa de dinheiro, o Jair Bolsonaro acabou saindo do PSL por causa disso, disse que ia fundar o partido dele então, e eu falei também na época, não vai fundar porcaria de partido nenhum, que não é fácil assim como ele está pensando. Até hoje não saiu esse partido mesmo. Mas aí, em retaliação ao Luciano Bivar, olha a maldade da pessoa, olha como ele não pensa na população. O que ele fez? Extinguiu, por medida provisória, o seguro DPVAT. E olha o que está por trás. O seguro DPVAT é operado por uma seguradora que chama Seguradora Líder. Essa seguradora, ela não é uma seguradora em si, ela é um consórcio de mais de 70 seguradoras pequenas. Ela se junta numa empresa só que chama Seguradora Líder e opera o DPVAT no Brasil todo. O Luciano Bivar, lá em Pernambuco, ele tem uma seguradora que chama Seguradora Excelsior. E ele é uma das seguradoras que operam o seguro DPVAT. Então, quando ele extinguiu por medida provisória o seguro DPVAT, ele cortou uma fonte de renda importante do Luciano Bivar, porque ele tirava ali por ano 5 milhões de reais. E ele foi lá com uma canetada, fez isso exatamente porque eles não estavam se bigando. Então era uma coisa pessoal. E eu falei na época, gente, isso é um crime por vários motivos. Veja só, muita gente comemorou. Ah, eu não gosto de pagar dinheiro, eu não aguento mais pagar imposto. Mas o seguro DPVAT não é imposto. O seguro DPVAT é um seguro. Porque imagina assim, por exemplo, que você tem seu carro e você atropela uma pessoa. Você tem que indenizar a pessoa, você tem que pagar aquela pessoa. Se a pessoa vai entrar na justiça, quanto isso pode te custar? Com o seguro DPVAT não te custa nada. O seguro DPVAT vai pagar, vai cobrir as despesas da pessoa. Se a pessoa morrer, a família recebe um dinheiro do seguro DPVAT. Ele cobre, só quem paga é o dono do carro, mas todo mundo está coberto pelo DPVAT. E é baratinho, era uma coisa de R$13. Então não era um imposto, era um seguro. Só quem não é pobre que não sabe o quanto isso é importante. Né? Às vezes a pessoa está indo trabalhar de bicicleta, sofre um acidente, a família não tem dinheiro nem para o enterro. O seguro DPVAT pagava rápido, coisa de um mês no máximo a pessoa recebia o dinheiro. Então, ele extinguindo isso daí, ele prejudicou muito o pobre e prejudicou muito o SUS,
Porque da verba do seguro DPVAT, do bolo de dinheiro que entrava, metade era para cobrir o seguro. Dos outros 50%, 45% iam para o SUS e 5% era para a campanha de prevenção de acidentes. Então, quando ele extinguiu, ele tirou essa verba do SUS, ele tirou R$ 1 milhão do SUS. Veja, nós estamos numa epidemia, o SUS está sobrecarregado. Jair Bolsonaro, por causa de uma rixa pessoal com o Luciano Bivar, ele tirou dinheiro do SUS, porque ele extinguiu o seguro DPVAT por medida provisória para atacar o inimigo por causa de uma rixa pessoal, e ele tirou dinheiro do SUS com isso. Mas 2, 3 dias depois, os deputados entraram com uma ação lá dizendo o seguinte: não é possível extinguir o seguro DPVAT por medida provisória. Ele tem que ser extinto por uma lei complementar. O que por si só você fala, mas que anta que é Jair Bolsonaro, que besta. Porque pensa bem, ele por 28 anos foi deputado. Ele ficou 28 anos, em tese, fazendo lei. E ele não sabe o que pode e o que não pode. Quer dizer, ele não tem uma pessoa que chegue para ele e fala, olha, isso daí por medida provisória não dá, isso aí tem que ser por lei complementar. Faz a mesma coisa por lei complementar, não por medida provisória. Ele simplesmente fez o que não podia. Ele não podia extinguir por medida provisória. Aí ele fez outra medida provisória. Ele fez outra. Ele baixou de 13 e pouco para R$5. Porque aí a operadora líder lá, a seguradora líder, ia operar sem lucro, ia dar na mesma, não ia chegar dinheiro no Luciano Bivar. Mas ele cortou, a medida provisória alterava. 0 para o SUS, 0. Ele tirou o dinheiro que ia para o SUS para poder reduzir tudo. Veja você, Jair Bolsonaro é responsável por ter reduzido a verba do SUS por causa de uma rixa pessoal. Mas o tempo passou, a medida provisória, assim que ela é assinada, ela vale, ela tem força de lei, por 180 dias. Em 180 dias os deputados têm que votar. Se eles votam e aprovam, está valendo. Se eles votam e negam, ou se eles não votam, perde a validade e vai caducar segunda-feira. Segunda-feira vai caducar, eles não estão se reunindo para fazer sessão, eles só estão se reunindo em situações emergenciais por causa da Covid, eles não vão se reunir para votar seguro DPVAT. Então, a partir de agora, uma rixa pessoal que ele tinha, ele foi capaz de comprar uma briga por conta própria, prejudicando o SUS, prejudicando todo mundo, fez uma medida provisória e não vai valer. Então eu falo que isso é importante, isso não é uma questão de R$13 que caiu para 5, que caiu... Não é isso que é importante. O que é importante é você entender. Tem muita gente que vem aqui nos comentários e fala assim, não vai acontecer nada com esse Jair Bolsonaro, porque ele comprou todos os deputados, o STF está com ele, os militares estão com eles, e eu canso de falar, gente, não é assim. De onde vocês tiram que ele compra todos os deputados, que os deputados estão com ele? Não é essa a situação. Tudo que ele está colocando em votação, ele está sendo derrotado. Tudo, nada passa. Ele não está conseguindo aproveitar nada. Tiraram a caneta dele. Eu falei isso para vocês, nós estamos vivendo um parlamentarismo branco. Tudo que ele assina não tem validade. Então, ele não tem apoio dos deputados. Ele não tem apoio dos senadores. Os senadores também estão todos contra ele, desde que ele demitiu o Mandetta. Eles já estavam comprometidos ali com o Alcolumbre. Iam manter o Mandetta lá, ele demitiu no meio de uma epidemia. Ele não tem apoio dos militares. Parece que tem um monte de militar no governo dele que ele tem apoio dos militares. Os militares do governo são todos da reserva. São aposentados, são senhores aposentados. Não são militares que comandam tropas, que têm homens sob o comando, nenhum deles. Até o Braga Neto, que agora é o Bambambam lá, que diz que estava comandando a intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi agora, 2017, ele acabou de se reformar. Dia 29 de fevereiro de 2020, ele acabou de se reformar, mas ele é da reserva. Então, General Heleno, Braga Neto, é tudo da reserva, é tudo general aposentado. Ele não tem apoio do Exército. Ele não vai colocar a tropa na rua, o Exército não irá para as ruas. Ele não vai dar golpe militar, o Exército não vai limpar a sujeira que ele está fazendo. Isso já é claro, eles já sabem que isso não vai acontecer. Ele não vai na frente fazendo besteira e vai botar a gente atrás para ir limpando. O Exército não vai se submeter a isso. Você entende o que eu estou querendo dizer? Todos os partidos estão contra ele, ele não tem apoio, ele se isolou. Foi ele que se isolou, ele nunca dialogou com o Congresso, com o Senado. Lembram daquela lei de abuso de autoridade, que ele não fez questão nenhuma, o Moro não queria, ele não fez questão nenhuma, veio para ele, ele sancionou.
Aquele projeto anticrime que colocaram dentro do projeto o juiz de garantias, que o Moro falou, pode aprovar, porque eu já combinei com o presidente vai vetar, o presidente sancionou e não vetou, o Moro tinha se comprometido com o Senado, os senadores ficaram contra eles. O Senado é de direita, tá? Mas o Senado não é bolsonarista, são coisas diferentes. O Senado é de direita sim, não quer dizer que seja bolsonarista. Então ele está completamente isolado, ele não governa mais, tudo que ele foi fazendo, vai dependendo do Congresso, está caindo. Então por isso que eu falo para vocês, notícia boa a gente tem que comemorar, tá? Você tem que ter ânimo e você tem que ter esperança, porque eu trago aqui uma notícia boa, parece que nunca é o suficiente. As pessoas falam assim, se eu falar, Jair Bolsonaro vai ser preso. Ah, não adianta ele ser preso, tem que ser preso ele e os filhos. Se prender todo mundo, mas tem que ser preso ele e os filhos e tem que tomar todos os bens. Aí se prende e toma os bens, mas tem que ficar inelegível, tem que ser... As pessoas nunca estão satisfeitas. Parece que tem assim, uma mágoa, um rancor na esquerda. A esquerda não consegue ficar feliz. Já a direita, qualquer besteira que não tem nem a ver, eles ficam felizes e saem compartilhando para todo mundo. Isso faz as notícias deles, mesmo que mentirosas, avançarem, caminharem, irem para as pessoas. Eles têm uma alegria até besta, que é infundada, mas isso leva a notícia embora. Então, quando a gente tem uma boa notícia, a gente não tem que ficar reclamando dessa boa notícia porque ela não é a perfeita. Tem que entender o que está por trás e ver que é mais uma. É mais uma derrota que mostra que ele não vai dar golpe nenhum, que ele não tem os deputados do lado dele, que ele não tem militar do lado dele, que ele está sozinho. Ele não manda mais, ele não é mais presidente. Mas não interessa, eu quero que faça... Calma! Política é um jogo de xadrez, as coisas levam um tempo. Tenha calma, você tem que entender que assim, ele não consegue fazer nada. Isso era uma questão pessoal dele. Ele chegou a tirar dinheiro do SUS para prejudicar um inimigo pessoal dele. E simplesmente segunda-feira caduca. Então Jair Bolsonaro entrou numa rota autodestrutiva, ele está caminhando para o precipício e ninguém vai segurar, ninguém vai desviar, ninguém vai ajudar. O que eu acho? Eu acho é pouco. Ele que procurou esse caminho, ele que durma com um barulho desses. Tá certo? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui!